Ok, então, dando continuidade, depois da primeira conferência, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu vou tentar, então, dentro dessa responsabilidade, ela colocou 15 minutos, ver o que eu consigo falar sobre isso. Bem, eu vou falar um pouco na qualidade de gestora, né, como vice-diretora da Escola de Enfermagem Ananeri, sobre essa temática, mas ampliando, né, e me colocando também na situação de professor, me colocando na situação de que, e de compreensão de que o gestor, ele tem que dar conta das questões administrativas propriamente ditas de uma unidade, mas sem sombra de dúvida das atividades, da formação do profissional a que a gente se propõe. Então, eu quero, mais uma vez, né, parabenizar a todos pelo evento e agradecer essa oportunidade de estar falando com vocês. Eu vou pedir licença que eu vou seguir aqui um roteirinho, até para poder dar conta dos 15 minutos e não fugir dele. Bem, para falar sobre o ensino de enfermagem na esfera da responsabilidade, do compromisso e do impacto social que se espera que este venha a ter, nos remete aos agentes corresponsáveis por este ensino, que são as instituições formadoras, os professores e os alunos. Para se ter o êxito esperado, é necessário que haja o entendimento de que não se tem apenas o responsável por este processo, e sim as três esferas precisam assumir o compromisso e a responsabilidade de uma forma integrada, para que não haja descontinuidade no processo e, consequentemente, o objetivo seja atingido e se tenha profissionais preparados para atender a demanda da sociedade. Ou seja, ter-se a formação de indivíduos adaptados ao mercado de trabalho e aos de sujeitos críticos, ativos, éticos, responsáveis, compromissados com o direito das pessoas e, portanto, capazes de transformar a realidade. Como dito, o ensino de enfermagem tem que estar em consonância com as demandas da sociedade. Assim sendo, a formação de recursos humanos, hoje, deve estar voltada para a transformação das práticas profissionais, visando, através desta, contribuir para a consolidação das políticas de formação de recursos humanos e a política de saúde representada aqui no Brasil pelo SUS, através de suas estruturas e propostas pedagógicas. Então, cabe às instituições, entre outras muitas responsabilidades, a de garantir um projeto pedagógico que atenda à legislação nos seus diferentes termos e ter como proposta uma concepção pedagógica fundamentada na aprendizagem significativa, onde se tem uma articulação entre os papéis da academia e os dos serviços de saúde, sugerindo cooperação na seleção dos conteúdos, na produção do conhecimento e no desenvolvimento de competência profissional. Garantir as parcerias e as trocas de experiências interinstitucionais, nacionais e internacionais, no ensino da enfermagem, quer seja na graduação, na pós-graduação e nos movimentos de extensão. Aos professores, cabe formar profissionais que aprendam a pensar criticamente, analisar os problemas e procurar soluções. O professor não deve ser a fonte principal de formação, mas o facilitador do processo ensino-aprendizagem. Deve estimular o estudante a ter uma postura ativa, crítica e reflexiva durante o processo de construção de conhecimento. Que saibam também, né, tomar decisões mais adequadas, baseadas em evidências críticas e na lei do exercício profissional. Espera-se também que os professores, através das instituições, né, dê conta para que deve se desenvolver no aluno a liderança, a capacidade para exercer uma gestão participativa, e essa gestão de pessoas e da assistência de enfermagem. Deve-se formar um profissional com habilidade e atitudes, levando a um diferencial no trabalho.
Não, por gentileza, guarda só aí. Tá, obrigada. Cabe levar o profissional a desenvolver ações de saúde de forma sistemática, integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde. Ou seja, a partir de suas responsabilidades e compromisso, ter no final do processo de formação um profissional de enfermagem criativo e inovador, garantindo uma prática de enfermagem resolutiva e humana com responsabilidade social e compromisso com a cidadania. Conforme Laura Camargo e Valéria de Lima, no seu relatório sobre a política de recursos humanos em saúde, em 2002, elas dizem que necessariamente na formação do profissional de saúde, os conteúdos trabalhados devem ter potencial significativo, ou seja, funcionalidade e relevância para a prática profissional. E também devem responder a uma significação psicológica, de modo a valorizar os elementos pertinentes e relacionáveis dentro da estrutura cognitiva do estudante, que são os conhecimentos prévios que estudantes trazem. Para se ter uma aprendizagem significativa e que vai ao encontro do impacto social que se espera desta formação, há que se trabalhar com uma pedagogia diferenciada, que se considere cada sujeito com seus potenciais e suas dificuldades, que esteja voltada para a construção de significados, abrindo assim caminhos para a transformação e não para a reprodução acrítica da realidade. Como foi pedido também a questão, né, de estar abordando o que se espera nesse ensino da enfermagem, o impacto social, né, eu trouxe algumas questões, né, que considero que esse impacto social ele vai se dar através de alguns elementos, que seriam esses, né? Então, o impacto social vai se dar através da proposição de uma pedagogia inovadora, eficiente e promissora para a formação dos enfermeiros, que atenda às especialidades e especificidades locais, regionais, nacionais, em saúde e educação da população. Se dá também com a formação do profissional qualificado para o exercício da enfermagem, com competência e habilidades, que inclui os aspectos técnico-científicos, ético-políticos e socioeducativos, assegurando a integralidade da atenção à saúde e a qualidade e humanização do atendimento prestado aos indivíduos, à família e comunidade. O impacto se dá com um enfermeiro capaz de atuar nos diferentes cenários de práticas, com os inúmeros olhares do saber, de forma humanizada, crítica e reflexiva, que atenda às necessidades sociais da saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde. Se dá também quando os profissionais, além de acompanhar todo o processo de formação, como já dito anteriormente, de uma forma crítica e reflexiva, ele estar atento à sua educação permanente, vendo nesta a possibilidade de transformação da prática profissional, quando baseada na problematização, na reflexão crítica sobre as suas práticas reais, de profissionais reais, em ação na rede de serviço. Essa educação continuada faz parte do processo de ensino e requer ações no âmbito da graduação, da pós-graduação, da extensão, da organização do trabalho, do modelo do cuidado de saúde e do controle social. Enfim, no processo de ensino de enfermagem, me refiro ao importante papel do docente, a que, a meu ver, pode garantir o êxito, mas também pode levar à falência do processo ensino-aprendizado. E como estamos aqui, num contexto acadêmico, discutindo o ensino de enfermagem, considerei propício resgatar as palavras do professor Afonso Romano de Santana, quando no seu discurso para formandos da Faculdade de Letras da UFRJ, em 86, mesmo que há mais de 20 anos, ele se aplica aos dias de hoje, quando se discute o papel do professor. O professor Afonso, ele disse, o melhor professor seria aquele que não detém o poder nem o saber, mas que está disposto a perder o poder para fazer emergir o saber múltiplo. Nesse caso, perder é uma forma de ganhar e o saber é recomeçar.
Ainda sobre as possibilidades docentes e seu importante papel no aprendizado do aluno, o mesmo professor, ele disse: o professor pensa ensinar o que sabe, o que recolheu dos livros e da vida, mas o aluno aprende do professor não necessariamente o que o outro quer ensinar, mas aquilo que quer aprender. Assim, o aluno pode aprender o avesso ou o diferente do que o professor ensinou, ou aquilo que o mestre nem sabe que ensinou, mas o aluno reteve. Então, o professor é um exemplo vivo na formação do aluno, não só naquilo que ele fala, mas na forma como ele conduz, como ele se comporta. Logo, o professor, nessa perspectiva, ensina também o que não quer, algo que não se dá conta e passa silenciosamente através dos seus gestos e as paredes da sala de aula. Para ilustrar as palavras do professor, que concordo com elas, trouxe um trecho de uma história infantil que considerei bastante pertinente para a reflexão acerca do processo ensinar e aprender. E aí, nesse sentido, eu vou pedir licença, para projetar esse texto. Eu vou fazendo uma leitura de forma tal que não ultrapasse meus 15 minutos, mas que a intenção é deixar mesmo a sugestão de discussão, porque, ao ler esse texto, que foi escrito para crianças, com certeza a autora tinha outras intenções. E eu, ao ler, construí minha própria leitura a partir dele e refleti sobre o papel do professor no aprendizado do aluno e que se aplica a diferentes realidades. E por quê? Assim, quando eu fui convidada para falar nessa mesa sobre a questão do ensino da enfermagem, responsabilidade, compromisso e impacto social, pode desligar esse trem, por favor. Eu fiquei pensando em como traduzir algumas questões, que são questões pertinentes para mim, como docente, e como ocupando um cargo na direção dessa escola, dessa universidade. E dentro de um encontro, que não é um encontro nacional, mas que vem buscar reflexão desse ambiente de globalização e internacional que a gente vive. E aí tem um autor, que é o Wells, que ele diz, com clareza, que a história da humanidade é cada vez mais a disputa de uma corrida entre a educação e a catástrofe. E se a gente olhar com atenção a história da humanidade, e os acontecimentos históricos que marcam a nossa história, a gente pode identificar, pelo menos na primeira metade do século XX, duas grandes guerras, aonde a catástrofe venceu. E no início dos anos 50, onde a gente dizia, a humanidade dizia que era uma alternativa, que era o socialismo, ou barbárie, Cornélio Castoriadis, fala bem sobre isso. E a gente chega no final do século XX com a derrocata do socialismo burocrático, do tipo soviético. O enfraquecimento aí da ética socialista, pondo por terra todo aquele investimento e aquela alternativa de uma sociedade mais justa e socialista. E mais atualmente, se a gente olha a nossa história, a história da humanidade atualmente, a gente percebe que pela primeira vez na história da humanidade, a gente não precisa de efeitos das armas nucleares para provocar a catástrofe. Mas a gente consegue fazer isso, a humanidade consegue fazer isso pelo descontrole da produção industrial e que pode destruir toda a vida no planeta. Mais do que a solidariedade, a gente vê crescer nas sociedades modernas a competitividade. Venceu a barbárie de novo? Será? Qual é o papel da educação nesse novo contexto político que a gente está inserido? Qual é o papel da educação nessa era da informação e da velocidade da produção do conhecimento? Que perspectivas podemos apontar
para a educação nesse início de terceiro milênio? Para onde é que a gente vai? Acho que essas questões são questões que me inquietam, né, que eu acho que durante esses 3 dias a gente com certeza vai tocar nessas questões. E essas questões eu trago para a gente começar a conversar. Começar a conversar sobre o ensino da enfermagem, porque o ensino da enfermagem não está deslocado desse campo de saber ou dessa arena de disputa que é o mundo globalizado. E aí pensar o ensino da enfermagem, responsabilidade e compromisso social, é estar atento ao atual contexto em que estamos inseridos, ou seja, a virada do milênio. Uma razão oportuna para a gente fazer um balanço sobre as nossas práticas e as nossas teorias que sustentam e atravessam tanto o campo da educação quanto o campo da saúde. E no campo da saúde, aí eu me detenho mais especificamente na questão do ensino da enfermagem. Mas quando a gente fala de educação, a gente também abre a possibilidade de discutir e identificar qual é o espírito presente no campo das ideias e dos valores e das práticas educacionais que perpassam e marcaram o nosso passado e caracteriza o presente, abrindo inúmeras possibilidades e avanços para o futuro. E aí algumas perspectivas teóricas que são empregadas dentro da enfermagem e orientam a nossa prática enquanto docente, no seu modo de ensinar, a gente percebe nitidamente que a gente identifica nessas práticas de ensinar algumas teorias, né, e algumas práticas, vamos dizer assim, daquela educação tradicional ainda. Né? Mas a gente também já traz também, na nossa prática, também alguma coisa, né, eu digo até muita, né, da nova educação, né, da educação nova, né, como os pedagogos gostam de falar. Nesse caminho, podemos identificar algumas perspectivas teóricas, né, e práticas que fixaram, na verdade, no ethos educacional. Criaram raízes, atravessaram o milênio e estão presentes hoje na nossa prática cotidiana. Agora, para entender como é que a gente vai dar conta desse futuro, né, desse contexto nós estamos inseridos, é preciso revisitar o passado. Né? E no cenário da educação atual, é possível destacar alguns marcos, algumas pegadas que persistem e poderão persistir na educação que pretendemos, centrada na responsabilidade e aí com um compromisso com o social. E aí o campo da saúde vem investindo ao longo dos anos, né? Principalmente quando a gente tem que marca no campo da política de saúde a opção pelo um sistema único e que vem estimulando com políticas. A gente pode até discutir aí que essa forma de estímulo do Ministério da Saúde por meio de financiamento não é a melhor, mas vem estimulando as escolas da área de saúde a repensarem e a debaterem um novo modo de formar profissionais, né? A mudança do perfil profissional na área de saúde a partir das necessidades de saúde da população. Um estímulo não só na mudança do perfil profissional, tá? Quando o Ministério da Saúde estimula essas mudanças na formação, nos currículos da área de saúde, isso não vem só apenas para a mudança do perfil, mas também aponta também a possibilidade de inovação pedagógica e didática no ensino, ou na forma de ensinar. E aí a gente tem várias experiências, principalmente com metodologias ativas, né, com a problematização, né, com o PBL, discutindo e problematizando esse ensinar. E assim a gente busca ultrapassar a educação tradicional, aquela enraizada na sociedade de classes escravistas da Idade Média, destinada a uma pequena minoria. Tal forma de ensinar entra em declínio já no movimento renascentista, mas ela sobrevive até hoje.
apesar da extensão média da escolaridade trazida pela educação burguesa. A educação nova, que surge de forma mais clara a partir da obra de Rousseau, desenvolveu-se nesses últimos 2 séculos e trouxe consigo numerosas conquistas, sobretudo no campo das ciências da educação e das metodologias de ensino, das quais a enfermagem utiliza com muita propriedade. E nessas questões da educação nova, né, das metodologias de ensino, eu gosto muito do conceito do John Dewey, que é o aprender fazendo. E que o ensino da enfermagem vem se desenhando nacionalmente a partir da expressão desse conceito. E a partir da expressão desse conceito do aprender fazendo, a gente abre uma porta, né? Não só uma janela, né? Mas uma porta para o serviço, né? Para a construção desse ensinar em parceria com os serviços. É aprender no cenário mais próximo possível da prática cotidiana dos futuros profissionais. Os problemas identificados neste cenário, a partir da vivência dos serviços, é o exercício concreto daquilo que Dewey coloca para a educação, aprender fazendo. O contato direto e, se possível, o mais breve possível com a população, os reais problemas de saúde, é a possibilidade de identificação de uma nova ferramenta na educação, na busca de um ensino resolutivo e comprometido com a vida. Entretanto, é válido lembrar que a educação é tratada como um processo de desenvolvimento individual, que a escola nova e a escola tradicional também trazem isso. Todavia, o traço mais original da educação desse século, desse início de milênio, é o deslocamento do enfoque individual para o social, para o político e para o ideológico. Não é à toa que a gente falava aqui na mesa mais cedo sobre a questão das redes, né, da produção do conhecimento em rede, né? Então, a questão da educação nesse novo milênio desloca, né, faz esse deslocamento do individual para o coletivo, né, para o social. É a chamada pedagogia institucional, que é um exemplo disso. A gente tem várias, né? A experiência de mais de meio século de educação nos países socialistas também é testemunha disso, né? Dessa educação onde a gente desloca do foco individual para o social. A educação do século XX tornou-se permanente e social. É verdade. Existem ainda muitos desníveis. Se a gente olhar o mundo hoje, né, globalizado, o professor Romeu apresentou aqui essa questão das diferenças e dos contrastes dentro do nosso país, em termos de universidade pública, universidade privada. A gente tem uma concentração grande no Sudeste, né? E a verdade é que isso acontece no mundo inteiro. Então, se a gente olha os países Norte e Sul, né, os países periféricos, os países hegemônicos, né, os globalizados, os globalizadores, existem diferenças, né? Entretanto, existem ideias também universalmente difundidas. Entre elas, a de que não há idade para se educar, de que a educação se estende pela vida e que ela não é neutra, né? A gente também não pode achar que a educação é algo que não tem neutralidade e que não tem intenção política. O ensino da enfermagem, na base de entender que o mesmo deve ter o serviço como cenário privilegiado da formação, aponta para um processo permanente de educação, que engloba não só o profissional em sua primeira formação, né, o aluno que está em processo formativo, mas também o profissional que está no serviço, e o usuário, e o docente, né? Então, a gente tem 4 atores, né, em um único processo formativo e permanente de educação. E um processo que parte do compartilhamento do conhecimento do sujeito. E a noção de aprender a partir do conhecimento do sujeito é a noção de ensinar a partir de palavras e temas geradores, problematização. A educação como ato de conhecimento e de transformação social é a politicidade da educação, são apenas alguns dos legados que o ensino de enfermagem toma emprestado da educação popular.
Se a gente olhar a educação popular, né, e aí tendo aí como grande idealizador Paulo Freire, a gente percebe que o ensino da enfermagem carrega em si, né, pede emprestado várias ferramentas, né, da educação popular. E pensar o ensino da enfermagem nessa perspectiva é criar e ter um projeto de ensino que precisa de dados, precisa fazer sua própria inovação, planejar-se a médio e a longo prazo e fazer sua própria reestruturação curricular, elaborar seus parâmetros, enfim, ser uma educação e um ensino cidadão. As mudanças advindas desses projetos de ensino são mais duradouras. A gente tem alguns exemplos no Brasil mesmo, né? O pessoal lá do Sul, lá de Londrina, né, trabalha muito nessa perspectiva de construção de projetos de ensino. E esses projetos de ensino são elaborados no coletivo. Por isso, a aposta deles serem mais duradouros. E a capacidade de inovar e registrar, sistematizar a sua prática e experiência passam por dar respostas ao serviço. Então, a gente percebe que quando tem essa parceria das escolas com o serviço, não só as escolas ganham, mas o serviço também. Você dá uma resposta concreta e aí sim a gente consegue identificar o impacto social do ensino da enfermagem. Nesse contexto, o educador é um mediador do conhecimento diante do aluno, que é o sujeito da sua própria formação. Então, o aluno é o sujeito, é ele que tem que identificar aquilo que incomoda, aquilo que ele quer, né, aprender, sendo sujeito do seu próprio processo. Nesse sentido, o ensino da enfermagem, responsabilidade, compromisso e impacto social, implica também tratar do tema da autonomia da escola, de seu projeto político-pedagógico, da questão da participação e da educação para a cidadania. Dentro dessa perspectiva, pode-se discutir, né, particularmente, o significado da concepção de escola cidadã, de suas diferentes práticas. Educar para a cidadania ativa tornou-se hoje projeto e programa de muitas escolas e de sistemas educacionais. Elementos potentes para a gente pensar o nosso ensino de enfermagem nesse novo milênio. Acho que eu falei em menos de 10 minutos. Na hora? Precisa. Aí a gente abre agora para a gente discutir, debater, conversar um pouco sobre isso. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Juliana, sou professora substituta da Escola de Enfermagem Ana Nery. Vim aqui compor a mesa para poder mediar esse diálogo tão importante da minha vice-diretora e da professora Ana Abraão. Antes, eu gostaria de fazer uma pequena observação em relação à fala das professoras. O que me parece que o discurso delas foi completamente unido, né, junto. O que a professora Ana Abraão trouxe para a gente foi uma resposta que a professora Regina nos apresentou. A professora Ana propõe a todo momento uma educação transformadora, uma pedagogia que inove, né, e a todo momento nos lembra a ideia de coletividade, né, ensinar para o coletivo, visto que as transformações sociais do mundo nos levam a não mais desenvolver uma pedagogia de repetição, como a gente vê na escola da minha mãe, da sua mãe, das nossas avós, né? E aí, o que a professora Regina traz para a gente? Traz essa história linda dessa fadinha, né? E dessa professora recém-formada, que a princípio da história eu me surpreendi, achei que ela não fosse saber ensinar nada para a menina, né? Mas acredito que a educação hoje em dia ela é feita mais do que tudo com a troca, né? A gente tem que a todo momento trocar com aquele ser humano que a gente pretende, entre aspas, ensinar alguma coisa. E essa foi a resposta que a professora Regina trouxe. Ou seja, eu enquanto professora, todos nós enquanto educadores, que temos um compromisso com os nossos alunos enquanto a nossa sociedade, nós não podemos aceitar, incutir um conhecimento que nós temos nos nossos alunos, porque assim eles não irão aprender nada, não é? Mais uma vez a senhora falou que o aluno aprende aquilo que ele quer, né? Mas se eu não o considerar enquanto sujeito dessa coletividade, com certeza não haverá educação de forma alguma. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para as professoras,
tanto para a professora Ana quanto para a professora Regina, ou uma pergunta que possa complementar e unir o que as duas trouxeram para a gente nesse momento. E a gente entende que é um momento especial, né? E é o que eu gostaria de estar refletindo com vocês e pedindo uma reflexão da mesa, é sobre a questão, nossa temática que chama a atenção da responsabilidade, compromisso e impacto social dentro das universidades. Né? Como vocês, enquanto gestoras, estão desenvolvendo atividades diretas. A professora chamou a atenção a questão da educação permanente, né, dos professores, a metodologias, que nós estamos hoje trabalhando com metodologias ativas, e como hoje nós podemos dizer que estamos implementando nesse horizonte, né, de trabalho, de perspectiva, como nós temos ações que podem ser demonstradas através desse compromisso, desse impacto social, né, nas instituições que cada uma representa. Lígia, eu não sei se eu entendi bem a sua questão, mas assim, eu penso, bom, vou falar do lugar onde eu estou, né, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, né? E aqui, em termos dessa questão, né, das inovações no currículo, a gente está com... Qual é a nova versão do currículo? É a terceira? Como é? Bárbara, me ajuda. Terceira ou quarta? Terceira. Terceira mudança curricular, né? E aí essas mudanças curriculares que a gente vem fazendo ao longo do tempo aqui na escola, elas têm como eixo, claro, né, a questão das diretrizes, né, curriculares, que a ABEM, né, trabalha isso nacionalmente, né? Mas, paralelo a isso, a gente tem feito, né, e aí não foi nessa gestão, foi em gestões anteriores, o investimento aí em cursos de metodologias ativas, né, para os docentes, né, trabalharem, né? E aí a coordenação de curso, né, as coordenações de curso anterior, né, e a atual, elas têm investido nisso, né, nesse vamos dizer assim, nesse estímulo do docente em participar de cursos, quer sejam aqui dentro da escola, quer sejam fora da escola, né, onde a gente possa estar se apropriando, né, dessa ferramenta, né? Porque assim, quando a gente fala de uma inovação, quando a gente fala da questão do compromisso, né, e da responsabilidade do ensino da enfermagem com o social, com a sociedade, acho que passa não só por oferecer, né, por trabalhar uma formação em que o perfil do profissional atenda, né, às necessidades de saúde da população, mas também passa também por formar, né, pessoas críticas, né, cidadãos, né, capazes de olhar o mundo, capazes de olhar a realidade e criticar, né, Então, acho que esse tipo de coisa, né, que é feita, né, na educação, acho que ela é só... Tem várias, vamos dizer, não vou dizer que é a única, né, tem várias possibilidades, mas as metodologias ativas apresentam um bom resultado, né? Mas, por exemplo, aqui a gente ainda não consegue ainda, por conta do déficit docente, trabalhar como é o esperado, com 5 alunos por docente. Né? Isso a gente aqui na escola a gente ainda não conseguiu. Né? Que isso seria uma coisa, né, que a gente busca aqui, né, avidamente, né? Que seria um benefício não só para a gente, enquanto docente, mas também o ganho, né, e a qualidade do ensino, com certeza seria melhor. Né? Mas algumas coisas a gente já consegue, por exemplo, a gente já consegue que os nossos alunos, eles ingressem na rede de Niterói, não só de Niterói, mas dos municípios vizinhos, precocemente. Né? Então, quando já está no segundo período, você já tem uma visita aos serviços, etc. Né? Então, essas mudanças curriculares, elas vão possibilitando isso. Né? Essa inserção cada vez mais precoce do aluno.
E com isso a gente também percebe também uma resposta também do aluno, dele estar mais sensibilizado, né, para as questões inerentes mesmo da saúde da população, né? E aí isso é mais fácil, né, trabalhar com o aluno, né, quando ele já está mais, vamos dizer assim, afetado pelo serviço, tá? Mas, em contrapartida, a gente também ainda não conseguiu aqui na escola, apesar do esforço da coordenação anterior e da atual coordenação de curso, a gente ainda não conseguiu, por exemplo, misturar as disciplinas, né? Fazer, por exemplo, projetos únicos, né? Projetos pedagógicos únicos que atravessem, por exemplo, um período, tá? Onde você trabalhe um único problema, várias disciplinas. Isso a gente também ainda não conseguiu avançar aqui, tá? Bem, a Lígia fez algumas reflexões, né, que ela tem participado como professora da Escola Ana Nery, das nossas discussões. Nós temos, né, modéstia à parte, um currículo, que o próprio nome diz, novas metodologias, que ele surgiu mesmo, essa proposta, a partir de uma necessidade, né, de rever, de reestruturar a forma que estava sendo formados os nossos enfermeiros, com essa visão mesmo mais ampliada e mais próxima à realidade, à demanda da sociedade, né? E nós temos ainda dificuldades. Ele tem aqui o pessoal que estuda currículo, que eu fico até com um pouco de receio de falar, né? Estou olhando aqui Neiva, a própria Lígia, né? Marley, Soledade, que é desse grupo que tem discutido mais o currículo, e eu não sou ex-aluna da Escola de Enfermagem Ana Nery de graduação, né? Mas posso dizer que a minha formação foi uma formação ainda muito bancária, e ao me deparar com o projeto da Escola Novas Metodologias, eu tive muita dificuldade, e que outras pessoas ainda têm, e que é um obstáculo, por incrível que pareça, apesar de muitos anos já o currículo está sendo desenvolvido, hoje por conta de demandas, de diretrizes e de outros encaminhamentos, nós temos rediscutido, né, a gestão que eu estou concluindo agora 4 anos, nós tivemos alguns avanços, discussões e possibilidades, mas ainda não conseguimos concretizar de fato o que o currículo propõe, que o nosso projeto pedagógico propõe, que é o interdisciplinar, né, e o interdepartamental. Por quê? Porque as pessoas ainda têm uma formação, né, e têm uma certa dificuldade de entender que não é o meu, não é o seu, né, é o nosso, e é dessa forma que a gente tem que discutir, que nós temos que formar os nossos alunos e os nossos enfermeiros para que eles possam replicar nos seus cenários de prática esse conhecimento, não o detentor único do conhecimento, né, ou que aquela parte é minha, mas que a parte é de todos, e que nós temos que fazer essa parceria, né? Mas eu penso que as novas metodologias, novas propostas de trabalho, elas estão sendo discutidas pelas escolas de enfermagem, vista a necessidade que nós já identificamos, né? Porque se nós não avançarmos, né, as dificuldades vão ser cada vez maior. A gente sabe que na prática o enfermeiro está lá na frente, ele que está gerenciando, ele que está administrando as unidades hospitalares, as unidades de atenção básica, né? E que eles têm, por incrível que pareça, né, por conta da formação, tanto de vocês estão avançando e nós também, dessa parceria, desse interdepartamental, interdisciplinar principalmente, multidisciplinar, né? Mas eu penso que a formação e o ensino da enfermagem, acho que é por aí, nós temos que estar constantemente discutindo, e como eu coloquei, né, não estarmos achando que nós estamos certos, que nós estamos com a formação concluída, mas é constantemente um renovar, e um avançar, e um refletir, né, e principalmente nessa parceria, que intencionalmente, quando eu trouxe essa historinha, né, de reflexão mesmo, né, o que nós, gestores, que nós estamos na frente da administração de uma instituição de ensino, que nós estamos na sala de aula, o que nós estamos passando para esse aluno, né? Que nós temos, de fato, fazer da nossa atitude, né, aquilo que a gente fala, né, mas que muitas vezes nós temos um discurso, mas na prática nós não conseguimos colocar em prática o nosso discurso, nós continuamos ainda muito
infelizmente, apesar de todas as leituras, todos os ensinamentos de Paulo Freire, né, de todos os aspectos que nós condenamos, a gente quase que, eu vou dizer, inconsciente, né? Nós ainda temos muito dessa formação bancária, de que o professor é que comanda, ele que define, ele que dá as normas, e eu penso que esse evento, né, vai fazer com que a gente retome, acho que isso é uma retomada, todo dia estar discutindo, né? Criarmos oportunidades sim para fazer essa reflexão e avançarmos de fato, porque nós enfermeiros, né, temos uma habilidade muito grande, né, de fazer propostas inovadoras, interessantes, e que faz com que outros profissionais pensem, meu Deus, como é que esse pessoal conseguiu pensar isso? Né? Então, mas acho que ainda está faltando nós criarmos mais oportunidades para poder implementar aquilo que a gente se propõe no papel e no nosso discurso. Então, mas eu acho que a gente consegue avançar. Lógico que as instituições públicas estão precárias, nós estamos com um déficit muito grande de professor. Lá na Escola Naneri a gente faz uma projeção que nós, em relação quando a Escola Naneri, né, foi criada e que fomos avançando na proposta que nós só tínhamos a graduação antes do primeiro mestrado, em 1972, né? Então nós tínhamos um grupo X de professores. Hoje nós estamos fazendo paralelo e discutindo, nós temos na realidade o mesmo quantitativo de professores com uma demanda muito maior. Ou seja, se nós tínhamos naquela época 30 professores, só tínhamos graduação, hoje nós temos 69, 68 professores, e nós temos a especialização, várias frentes de trabalho na especialização, o mestrado, como eu disse, fazendo 36 anos, e o doutorado 20. Né? E assim mesmo a gente consegue manter, né, essa proposta imensa de trabalhos, inclusive nos arvorar a fazer um evento internacional com todas as dificuldades. Né? Então, eu penso que nós temos que acreditar mais no nosso potencial e, a partir desse crédito que nós mesmos nos damos, a gente conseguir avançar nessas discussões, porque nós temos muito para oferecer, muito para ensinar. Eu falei, na UFRJ, sempre eu tenho tido, por conta da vice-direção, participado de reuniões, e que é sempre colocado, meu Deus, a Escola Naneri é uma coisa, né? A gente não consegue entender como é que vocês, com um número tão pequeno de professores, conseguem avançar tanto, discutir várias questões, trazer propostas e implementar um currículo que ele é inovador, sim. Né? Hoje a gente sente que precisa fazer alguns ajustes por conta das legislações, né? Mas ele continua ainda muito atualizado, uma vez que a gente vê essa clientela, né, da baixa complexidade para alta complexidade, partir da prática para a teoria. Então, essa é a linha norteadora da nossa formação dos enfermeiros, e que a gente tem que ouvir mais esses elogios, né, e acreditar mesmo que eles são verdadeiros, para a gente poder conseguir avançar nessas discussões. Eu gostaria de chamar aqui a professora doutora Irma Brito para que possa fazer suas considerações. Obrigada. Queria felicitar as apresentações que foram bastante elucidativas, felicitar também toda a audiência, e queria só colocar 3 questões que eu espero não ter falhado nada, porque tive que sair um pouco. Penso que ambas as colegas falaram em práticas reflexivas, e eu gostava de saber até que ponto é que essa prática reflexiva está integrada no processo de ensino-aprendizagem formalmente. Portanto, se tem, pelo menos na graduação, se ela existe formalmente. Depois, em relação ao ensino clínico, eu queria perguntar... os vossos estudantes no ensino clínico estão sob a supervisão de outros profissionais, não é? Ou só de professores? Só de professores. Tá bom, pronto, porque... São só professores.
pronto, que eu ia perguntar se os tutores, se esses tutores, portanto, esses profissionais, teriam alguma formação pedagógica para a orientação dos estudantes em ensino clínico. E depois, a última pergunta, e eu penso que isto é uma pergunta difícil, mas é só um desafio. Nós sabemos que os licenciados, portanto, os graduados, no último ano, eu penso que esta é uma realidade que existe em todo o mundo, não é? Nós temos estudantes que consideramos de uma elevada competência no último ano e muitas vezes vamos encontrá-los depois a trabalhar nos serviços e parece que esqueceram tudo o que aprenderam na escola, não é? E eu pergunto, têm alguma preocupação com estes aspectos? Conseguem garantir os padrões de qualidade em relação a tanta coisa, às vezes mesmo o básico, os procedimentos técnicos? Como é que vocês estão a lidar com esta situação? Obrigada. Muito obrigada à professora pela oportunidade de ampliar um pouco as nossas discussões aqui. Com relação às práticas reflexivas, talvez os outros professores da Escola Ana Nery possam, durante o evento, discutir e esclarecer um pouco mais, mas eu vejo que a nossa proposta, nosso projeto pedagógico, como eu coloquei aqui, novas metodologias, quando a gente parte do conhecimento, que é a partir da prática para a teoria, ele automaticamente já faz o aluno ter um movimento de reflexão, né, de construção do seu conhecimento, inclusive uma construção de conhecimento crítico reflexivo, né? Então, quer dizer, porque muitas das vezes nós encontramos na prática questões muito distantes da teoria, né? E que a gente vem a partir desse processo do aluno de reflexão e construção e acertando e formando, né, direcionando esse conhecimento do aluno frente às realidades. E aí que vai muito no que a professora colocou, de quando o aluno ele aprende, quer dizer, a gente faz um exercício intenso de estar mostrando para ele, essa é a prática, qual é a teoria, como é que a gente vai se dar conta de implementar as ações com uma fundamentação científica numa prática que tem muito a desejar, né? Então, a gente faz esse processo durante 4 anos e entendemos que eles aprenderam, né? E quando chega lá, eles como profissionais, às vezes, eles passam a ser os nossos tutores, passam a ser os nossos preceptores, e a gente se dá conta que, de repente, alguma coisa está acontecendo, aí nós retomamos a formação, né? O que nós estamos fazendo, que depois o aluno parece que não aprendeu nada, né? Ficou, né, burro, não é possível, o que está acontecendo? Mas aí eu penso que tem muito a ver com uma realidade que eles encontram. A precariedade no Brasil está muito grande. Nosso sistema de saúde, por mais que o nosso excelentíssimo presidente diga que as coisas melhoraram, sim, se nós olharmos bem para trás, com certeza melhorou, né? Sem sombra de dúvida. Mas tem muito ainda para melhorar e que já poderia ter melhorado, né? Se houvesse uma política mesmo de investimento na educação, na saúde, na garantia das melhores condições de trabalho dos nossos trabalhadores. Então, se a gente tivesse isso, a gente conseguia garantir. Aí, o que o aluno faz? Né? O profissional recém-formado, ele se deixa levar para uma mesmice. Ah, não tenho, então não vou fazer. Ah, não tem condições. Acaba não vendo uma perspectiva de melhora daquilo. Então, ele tem certeza do que sabe, de como implementar, né? Mas ele acaba ficando com essa atitude que, pelo que eu estou vendo, é incômodo para vocês lá, é incômodo para nós aqui, e que às vezes a gente pensa, será que eu ensinei tudo errado? E aí depois a gente fala, não, nós não ensinamos errado, mas temos que rever e discutir junto na formação desses alunos que comportamento que a gente quer que ele tenha, apesar de toda a realidade precária que a gente tem. Tá? Assim, acho que as suas questões são bem interessantes, acho que estimula, né, a gente a conversar. A gente tem pouco tempo, né? Então, vou tentar ser breve.
Quando você fala da questão das práticas reflexivas, né, acabou o tempo? Mas deixa eu falar rapidinho agora. Do processo, né, do ensino, né, da aprendizagem, como eu falei anteriormente, a gente tem essa que a gente chama aqui de metodologias ativas, né? São metodologias ativas, vamos dizer assim, são ferramentas que são empregadas durante o processo de aprendizagem. E aí são ferramentas mesmo que levam o aluno a refletir. Um exemplo, a gente trabalha com situação-problema. O que é situação-problema? Você traz um problema vivido do cotidiano do serviço para dentro de sala de aula e trabalha com o aluno aquela situação. Essa situação, problema, possibilita o aluno, e aí ele vai, porque aí ele é o sujeito da aprendizagem, então ele vai atrás, né, de identificar quais são, por exemplo, os marcadores teóricos que vão sustentar aquela prática. E aí é interessante você ver que o aluno vai à busca, ele vai à busca do aprendizado. E quando a gente faz isso, a gente também não só estimula a reflexão, mas também estimula também a busca do conhecimento e a produção de um conhecimento. E aí você ensina, né, tem aquela outra coisa, né, aprender a pensar, né, e aprender a organizar o seu estudo, o seu aprendizado, o seu processo formativo. Né? Então, assim, são ferramentas, né, quer dizer, metodologias ativas a gente fala, mas tem várias, né? Com relação à questão dos nossos formandos, né, dos nossos egressos, né, são alunos que já estão na ponta, já trabalhando, né, eu penso que uma questão para a gente trabalhar isso, que eu acho que as escolas de enfermagem, as escolas de saúde como um todo, não devem se furtar a oferecer, né, possibilidades de qualificação desse pessoal, né, que está no serviço. Uma delas é quando a gente vai para o serviço. Quando a escola ela adentra ao serviço, incomoda quem está lá, incomoda o profissional que está lá, porque o aluno questiona, o aluno pergunta, então movimenta ele também a procurar o conhecimento. Isso é uma coisa. A outra coisa é a oferta de parcerias com as instituições de serviço. As escolas de enfermagem, não só de enfermagem, mas da área de saúde, né, tem como um dos horizontes a expansão de cursos de extensão, por exemplo. Cursos de extensão voltados para essa população, para os profissionais que estão lá. Ou seja, identificar quais são as necessidades de formação. E dentro do Ministério da Saúde, hoje no Brasil, tem uma política que é a chamada Política de Educação Permanente. Essa política de educação permanente, ela visa exatamente isso, né? Estimular a questão da discussão no serviço para a formação do profissional que está lá.